Salve quebrada. Seguinte, como a gente não está se encontrando pessoalmente, então eu vou gravando as aulas das apresentações. Pelo menos por enquanto a gente vai trabalhar assim. Quando a gente pensa em usabilidade mobile, as coisas ficam um pouco diferentes em comparação com quando a gente fazia antes usabilidade para pessoas que estão usando o computador. Primeiro que no computador a pessoa tem o teclado, tem o mouse, tem uma tela grande. Quando a gente vai para o ambiente mobile, tudo isso muda. Então a gente tem que mudar completamente o pensamento. E é comum que às vezes a gente faça aplicativos para desktop e a gente queira reproduzir a mesma experiência no mobile. Então, se no aplicativo desktop o usuário tinha que preencher diversos formulários, a gente vai querer levar esses mesmos formulários para a solução mobile. E preencher texto no celular é muito diferente de você preencher um texto usando um teclado. Você clicar e arrastar com o mouse é muito diferente de você clicar ou de você dar um comando de arrastar utilizando o touch. Então a gente tem que pensar que quando a gente muda o cenário, a gente tem que mudar todo o pensamento em relação às interações. Então nessa apresentação a gente vai ver um pouquinho de algumas dicas e alguns detalhes para a gente fazer uma boa usabilidade mobile. Primeiro ponto é pensar no usuário. Tentar tirar um pouco esse chapéu de desenvolvedor que está pensando no software, está pensando no algoritmo por trás e começar a pensar como usuário. Como a pessoa que vai usar esse seu aplicativo vai fazer esse uso. Então, primeira pergunta, quem é o público da sua aplicação? São pessoas que têm mais facilidade com informática, são usuários leigos, são usuários avançados, são pessoas mais idosas, são crianças. Pensar no público e como ele usa o celular é importante para a gente já pensar como que vai ser essa interação. Como ele vai usar esse app? Então, ele vai usar esse app deitado, olhando o celular, caindo com o celular na cara dele à noite? Ele vai usar sobre uma mesa com a mão apoiada? Ele vai usar em pé com uma mão só? Então, como o usuário vai usar, ou é um aplicativo, por exemplo, para utilizar na academia, então ele vai estar realizando atividades físicas e dificilmente ele vai ter um acesso direto porque ele vai estar com o corpo todo em movimento. Então, pensar como o usuário vai usar o aplicativo vai dar várias dicas importantes para que a gente consiga desenvolver uma boa usabilidade. Onde eles usam o aparelho? Eles estão em pé numa fila esperando ser atendido ou estão dirigindo, por exemplo, selecionando uma música para tocar? Eles estão no trabalho, né? Ele pode ouvir o som, a gente pode interagir através de som, ou normalmente esse ambiente não vai permitir que ele ouça alguma coisa, tem que ser uma interação mais visual. Então pensar em todos esses conceitos e todos esses critérios de ambiente permite que a gente monte uma usabilidade que atenda aquilo que o usuário quer. Então não existe uma solução pronta, todas as aplicações têm que ser assim, mas a gente tem que pensar que para cada tipo de aplicação a gente vai ter um usuário diferente. E pensar nesse usuário vai permitir que a gente construa uma interface realmente útil e que traga significado e benefício para quem vai utilizar. O posicionamento dos elementos na tela é totalmente diferente quando a gente pensa então em mobile. Aqui são imagens de alguns artigos que eu vou disponibilizar no final para vocês, que faz uma análise da acessibilidade desses locais na tela dependendo de como o usuário vai utilizar. Pensando que o usuário vai utilizar com uma mão só, então nessa região verde a gente tem uma área que ele tem mais precisão, mais acurácia para fazer o uso, é uma área mais acessível. A área então amarela é uma área de acessibilidade média e a área vermelha uma acessibilidade difícil. Os dedos não chegam nessa ponta, então vamos evitar colocar elementos se a gente chegar na conclusão de que o usuário vai, na maioria das vezes, utilizar com essa posição de mão, evitar colocar elementos nessa posição da tela, porque vai ficar com bastante dificuldade de ser acessada pelos usuários. E aqui tem uma outra imagem que mostra como que é a precisão em acertar um ponto nesses locais de tela. Então perceba que na borda, por ter que movimentar a mão junto com o dedo para alcançar a borda, usuários perdem muita precisão e aí podem acabar dando o comando de tap no lugar errado e aí acionando uma funcionalidade que eles não queriam e criando aí uma experiência um pouco desagradável.
Se a gente for pensar na utilização com as duas mãos, por exemplo, para jogos ou pessoas que vão utilizar o celular deitado, aí o cenário já é totalmente diferente. Então a gente vai poder utilizar uma outra área, muito mais fácil de acessar aqui nas pontas, diferente da visão anterior, onde as pontas aqui são difíceis de acessar. Com duas mãos a facilidade maior está nas pontas, e o meio, que antes era fácil de acessar, agora é difícil. Então perceba como muda totalmente o posicionamento dos elementos de acordo com o tipo de uso que o usuário vai fazer. E diferente do computador, quando ele está com o celular, ele pode fazer diversos tipos de uso, diversas posições. Então a gente tem que pensar, e é possível hoje com a tecnologia você adaptar totalmente a interface quando ele está usando no modo paisagem ou no modo retrato. Então você pode reposicionar todos os elementos de acordo com a orientação do dispositivo na mão do usuário. Aqui tem algumas outras maneiras que eles podem segurar o celular. Essa daqui dá mais precisão, porque ele pode movimentar a mão que está interagindo e a outra mão mantém o celular seguro. Aqui tem aquele famoso modo mãe, né, que é como as mães usam, que é só com o dedo. Modo game, né, duas posições aqui com uma mão só, né, a mão se movimenta para cima e para baixo. E aqui o modo digitar na rua sem tropeçar na calçada, que é você conseguir com as duas mãos, uma mão dando suporte para a outra, você consegue ter uma acessibilidade melhor. É muito difícil de prever, né, como que o usuário vai fazer o acesso à sua aplicação, mas esses são os modos mais comuns de segurar o aparelho para fazer o uso dos nossos aplicativos. Quando a gente pensa em site, não especificamente em aplicativos, a gente tem que pensar também na questão da responsividade. Responsividade é a capacidade de um site responder a diversos tipos de telas diferentes. Então nessa imagem aqui a gente tem um exemplo de responsividade. A gente tem um site com uma tela grande, então ele se comporta dessa maneira. Tem uma imagem bem grande de títulos, os posts ficam aqui embaixo. Se tiver no notebook, vai adaptar a quantidade de posts que ele vai mostrar por página. Num tablet ele já vai mostrar só 2 posts, mas mantém a imagem grande. E no celular aí a interface totalmente modificada. Isso daqui é essencial, não é uma coisa que agora é um diferencial do meu site ser responsivo. Hoje em dia é essencial, porque hoje a gente tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então a gente tem mais celulares do que CPFs. Então é muito comum a gente ter lares que não tem mais computadores, mas tem celular. Então se você está montando um site, é inevitável que ele vá ser acessado em algum momento, ou na maioria das vezes, através de um celular. Então pensar que e também não faz sentido você mostrar um site desse tamanho numa tela de computador. Então faz sentido que o seu site tenha que se adaptar aos diversos tipos de telas, e agora muito mais, porque nos próprios celulares a gente tem diversos tipos de telas, diversas resoluções, diversos tamanhos. Então a gama de dispositivos que a gente tem que atingir com o mesmo site é maior. Então, mas é importante a gente pensar que o nosso site tem que ser responsivo. E aqui uma dica, infelizmente muitas pessoas usam, inclusive acho que o site da ETEC usa isso daqui, é aquele menu, quando o site está no modo mobile, aquele menu que abre do lado com as opções, né, para você navegar. Isso daqui é muito importado da própria experiência do computador. A ideia é que a gente traga essa experiência mais perto do mobile. E no mobile a gente tem esse costume, né, essa área que é muito mais acessível, né? A ideia é que se coloque o menu nessa parte do celular. Colocar o menu nessa parte aqui é copiar a experiência do desktop, usando aqui como principal área de interação uma região que não é muito acessável pelo dedo. Então essa experiência é uma tentativa de adaptar o que foi no desktop para o mobile de uma maneira infeliz. Então sempre priorizem a navegação com esse tipo de menu ao invés desse. Pensando no mobile, é fundamental que a gente priorize o conteúdo. Então o conteúdo ele tem que estar nessa área maior e mais ampla do dispositivo, e a navegação menor, porque assim, o importante dentro da aplicação é o conteúdo, é a informação que a gente quer mostrar, os principais elementos de interação da aplicação. A parte de navegação deve ser aqui na base, né? Mas o que deve ocupar o espaço central da nossa aplicação ou do nosso site é o conteúdo. Pensar que no celular a gente faz interação com os dedos.
com as mãos. Então a gente tem que mudar esse ponto de vista de fazer a interação clicando em coisas. Agora a gente utiliza os dedos. E tem dedos e dedos. Tem o dedo de uma criança e tem o dedo de um pedreiro, que dificilmente vai conseguir ter a mesma precisão do que o dedo de uma criança. Então a recomendação aqui mínima é 44 pixels, esses elementos de interação. Digamos que aqui é o menu, ele tem que ter 44 pixels e 20 de padding. Isso vai deixar pouco espaço para um texto aqui dentro. Então normalmente a gente utiliza ícones e textos pequenos para identificar o que é aquela ação. Obviamente, se você colocar 44 pixels, 20 de padding e um texto grande, você vai ter menos elementos aqui na tela. Mas isso pode ser resolvido com outros elementos de interação. Essa é uma recomendação, né? Obviamente a gente pode usar mais que isso, mas menos que isso complica bastante a interação, você interagir e acertar exatamente onde você queria dar o tap com o seu dedo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como a gente pode criar boas interfaces mobile. Aqui é um exemplo onde a interação simula movimentos reais. Então, se eu tiver diversos cartões e eu quiser trocar entre os cartões, eu vou passando meus cartões para o lado. E aí, conforme eu passo o cartão para o lado, aqui o meu histórico de compra de cada cartão é exibido e eu posso entrar nos detalhes e visualizar o meu detalhe do cartão. Então, isso aqui traz para o celular uma experiência de interação com coisas reais. Eu vou trocando de cartões e vendo os detalhes daquele cartão. Pensando que a tela do celular é limitada, uma estratégia interessante é a descoberta progressiva de conteúdo. Eu não entrego logo de cara todo o conteúdo da minha aplicação. Aqui é um exemplo de um aplicativo de clima, onde eu posso ver diversas informações. Mas inicialmente ele me apresenta apenas informações básicas. Temperatura, a mínima, a máxima, a porcentagem de chance de chuva e como é que está a situação atual dentro daqui da cidade de Boston, no caso, nesse dia. Mas eu poderia ver, por exemplo, velocidade do vento, umidade relativa do ar, horário que o sol vai nascer, horário que o sol vai se pôr. Só que essas informações elas não vêm logo de cara. Se eu quiser essas informações, eu vou me aprofundando no uso do software. Porque apresentar todas essas informações de cara na aplicação ia gerar um ruído muito grande de informação aqui. Aqui eu ainda acho que tem bastante informação. Aqui já é uma tela mais por dentro do software. Mas colocar todas essas informações ia gerar uma poluição que o usuário não ia conseguir se identificar. Então, a ideia aqui por trás desse conceito é você apresentar as informações mínimas e o usuário vai, conforme necessita e conforme vai se sentindo mais familiarizado com a aplicação, ele vai interagindo e conseguindo mais informações. Aqui tem um exemplo dele rodando, tá aqui. Então, inicialmente ele estava vendo todas as cidades, ele escolheu a cidade e agora ele vai navegando aqui durante o tempo, né? Ele consegue ver quando que o sol nasce, quando o sol vai se pôr. Aqui ele interagindo, ele consegue ter velocidade do vento, precipitação, umidade. Pode escolher outras cidades, né? Interagir também com outras cidades e assim por diante. Então, inicialmente aqui ele tem um resumo, uma lista com as cidades. E a partir daí ele vai se aprofundando e o aplicativo vai trazendo mais informações para ele. Outro conceito muito na moda e que traz bastante benefícios em relação à usabilidade é o conceito de microinterações. Uma tela pequena, para você fazer interações profundas, precisa ter interações muito bem pensadas. Esse é o conceito da microinteração. Então aqui é um exemplo onde eu tenho uma lista grande de pessoas e eu quero navegar nessa lista. Então seria muito complicado eu passar um por um. Então eu tenho um menu alfabético do lado, onde eu posso arrastando o dedo e tendo um feedback bem rápido, né, de como que essa navegação está acontecendo, eu consigo alcançar assim, pontos que estariam complicados na minha aplicação, mas por essa microinteração eu consigo chegar de uma maneira bastante intuitiva. Um outro exemplo aqui é você conseguir visualizar um produto dentro de um site de compras e você conseguir fazer a visualização, por exemplo, ali de um casaco com cores diferentes. Eu não preciso entrar no casaco e depois selecionar a cor. Na própria tela de lista de todos os produtos, eu só passo o dedo em cima e eu já consigo visualizar o cadastro numa outra cor.
Então deixar essa funcionalidade perto do usuário, sem que ele tenha que selecionar primeiro um produto, ir lá nos detalhes, opções de cores, aqui ele já consegue trocar a visualização, com poucas interações ele consegue ter um objetivo, que se a gente pensar na navegação normal seria muito complicado, seriam vários cliques até você chegar aonde efetivamente ele queria. Outro exemplo de microinteração aqui é essa resposta rápida, que permite que ao adicionar um item no carrinho, eu consiga visualizar, ter esse feedback que, opa, foi para o carrinho, subiu, né? Então é uma interação muito rápida. Outro exemplo aqui de microinterações, esse é um exemplo bem interessante, com uma lista, né? Que além de ter a confirmação da opção que você fez, ainda mostra uma animação. Então se eu confirmo, ele sai de um jeito mais com a apresentação de sucesso. Se eu estou excluindo, ele sai já com vermelho. Então todas essas ações são bem intuitivas e bem rápidas, que você pode ter um feedback visual bem claro do que você está fazendo e como que o sistema está respondendo a essas suas ações. Quando a gente constrói uma aplicação web ou uma aplicação mobile, os sistemas operacionais, aqui os principais, no caso o iOS e o Android, trazem recomendações de como devem ser a interface. Então o iOS ele tem todo um padrão de como deve ser a interação, como devem ser os botões, quando você clica no botão como é que é, como você vai fazer um botão de liga e desliga. Então o usuário, quando ele usa um iOS, ele espera ter um padrão em todas as aplicações que ele vai fazer. Obviamente que a gente tem uma grande liberdade em relação ao design, mas em relação ao guia de interface humana, como as pessoas vão interagir com esses elementos, a gente tem que seguir o guia porque o usuário está esperando aquilo. A mesma coisa acontece para o Android. O Android tem o seu guia para você construir uma aplicação nos moldes do Android. Então todas as interações devem ser seguindo aquilo que o sistema operacional determina. E assim, quando o usuário troca de uma aplicação para outra, mas dentro do mesmo sistema operacional, ele tem uma identificação. Ele sabe como interagir, porque todos os softwares seguem aquele padrão. Então seguir o padrão aqui é importante para os usuários ter uma identificação e não ter que ficar reaprendendo cada software que instala. E finalmente o teste AB é uma maneira de entender como que a gente pode melhorar a nossa usabilidade apresentando aleatoriamente uma versão A para algum público específico e uma versão B para um outro público específico. Isso vale muito para sites, né? A gente consegue aleatoriamente fazer com que um elemento seja carregado para alguns e outro elemento seja carregado para outros. Aqui um exemplo bem visual, se o meu topo for verde, quantas pessoas vão clicar nesse topo? Aí ele apresenta para alguns o topo verde, para outros o topo vermelho. No exemplo aqui, 23% clicaram ou converteram em compra quando você mostra o topo verde e 37% o vermelho. Então, fazendo esse tipo de testes que são automatizados, a gente consegue ter essa resposta de como que o usuário está preferindo, o que vai converter mais vendas, o que vai converter mais cliques, o que vai permitir com que ele entenda melhor aquilo que o site está precisando passar. Então esses testes são muito utilizados, principalmente o pessoal de marketing, quando faz a criação do site, testa detalhes assim muito absurdos, do tipo uma fonte diferente, uma imagem diferente, a cor do botão, se o botão tem borda arredondada ou borda reta. Então tudo isso é testado, né, apresentado aí cada milhares de visualização, apresentado uma versão ou outra, e depois é computado qual a versão que se desempenha melhor, e a versão que desempenha melhor acaba ficando. Então o teste AB é muito utilizado para você testar a eficiência de interações e de elementos gráficos dentro de uma aplicação ou dentro de um site. Aqui então tem duas referências. Essa primeira é aquele artigo que eu falei, que tem bastante detalhamento, bastante pesquisa a respeito do posicionamento das coisas dentro de aplicativos e sites mobiles. E a outra referência é esse site aqui que mostra pequenos grandes detalhes, coisas que, se a gente pensar numa aplicação do dia a dia, a gente não gastaria tempo fazendo, mas que gera uma experiência muito interessante para o usuário. Esse aqui é um blog que vai sendo alimentado
com uma boa frequência. Interessante a gente sempre dar uma olhadinha aqui para tirar algumas ideias, né? Então aqui é um exemplo do Google Docs. Quando ele vai fazer a formatação de maiúsculas e minúsculas, ele escreve maiúsculas em minúsculas e minúsculas em minúsculas, e primeira letra de cada sentença aqui. Então você já tem um exemplo de como vai ficar o texto se você usar essa formatação. Aqui depois a gente tem, por exemplo, no Google Docs também, quando você vai renomear um título de um documento que ainda não tem título, ele pega o título que você escreveu na página e por padrão preenche lá, né? Então ele evita uma digitação, né? Se o título do seu documento é esse, ele já coloca ali. Então são detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença em relação à usabilidade. O blog ele é cheio de bons exemplos aqui que a gente pode ir olhando, e isso vai trazendo bastante inspiração pra gente. É bom a gente sempre dar uma visitada. Finalmente, se você tiver dúvida, você pode colocar os comentários lá no Google Classroom, pode colocar o comentário na apresentação. Tem uma atividade para ser feita, basicamente a criação de um protótipo de um aplicativo mobile usando Figma, e mais instruções a gente vai passando ao longo da semana. Então a ideia é justamente a gente trazer um pouco mais dessas informações para vocês, para dar subsídio para realizar as atividades. Então essa atividade consiste então em construir esse protótipo de uma aplicação mobile usando esses conceitos. Não tenham pressa em fazer, a gente não tem um prazo para fazer. É importante que vocês criem algo que vale a pena, que vocês invistam um tempo e falar, poxa, nessa experiência, nessa prática eu consegui criar uma interação completa, bem pensada e diferente para uma aplicação. Isso vai trazer bastante bagagem para a vida de vocês.